Em seguida, de acordo com o artigo 195, inciso 8º da Lei Orgânica do Município e artigo 86 do Regimento Interno, fará uso da tribuna a senhora Ariane Queiroz Sá, coordenadora do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Falará sobre a conscientização da luta das pessoas com deficiência em nosso município por até 10 minutos. Seja muito bem-vinda, senhora Ariane. Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar todos os vereadores e vereadora, na pessoa do presidente da mesa. É um prazer estar aqui fazendo uso da tribuna, né? Na verdade, eu gostaria de estar ali em cima, mas infelizmente não é oportuno e nem possível. Essa semana está acontecendo no município a Semana de Prevenção às Deficiências, né? Que começou no dia 19, na segunda-feira, e ela vai até o dia 26. Nós estamos formulando ações de conscientização de prevenção às deficiências, tanto a nível de escolas, universidade e também nas organizações sociais que atendem as pessoas com deficiência aqui na nossa cidade. E esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Coincidentemente, foi muito bom, porque hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E esse dia, ele foi sacramentado com a Lei 11.136, em 2005. Mas a luta da pessoa com deficiência, ela começou no começo dos anos 70 e teve o seu apogeu em 1981, com o Ano Internacional do Deficiente. Aí, 7 anos após, nós tivemos os nossos direitos reconhecidos na Constituição Maior, né? A nossa Constituição Mãe, mas ainda, infelizmente, nós temos muitos direitos que eles não são efetivados, né? Muitas leis, e em 2015 foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, e assim, a Lei Brasileira de Inclusão, ela regulamenta todos os direitos de nós, pessoas com deficiência. E um dos direitos maiores que eu gostaria de falar hoje é o direito à acessibilidade, né? Nós somos muito carentes, não só na nossa cidade, mas como em todo o Brasil, da questão da inclusão da pessoa com deficiência. E a acessibilidade, ela é peça-chave e fundamental para que a real inclusão aconteça, porque sem acessibilidade nós não chegamos na escola, no trabalho, nós não chegamos nos lazer, né, nas áreas de lazer, nós não chegamos em lugar nenhum, e nem mesmo nessa Câmara, né, nessa Casa de Leis. Então, eu peço, sim, diante das ações que nós estamos fazendo de conscientização, eu peço que os nobres vereadores, as vereadoras, tenham uma visão diferenciada para a pessoa com deficiência. Porque, segundo as estatísticas, hoje, uma base de dados que tem na Secretaria de Estado das pessoas com deficiência, nós somos hoje, em nossa cidade de Bauru, né, uma estimativa, uma progressão feita a partir do censo de 2010. Nós somos 29.330 pessoas com deficiência em Bauru, tendo uma relevância grande para a deficiência visual, com 35,75%. E em Bauru, nós não temos nenhum sinal sonoro, por exemplo. Nenhum. A próxima porcentagem é 31,97 pessoas com deficiência motora, como eu, né? E nós não temos a acessibilidade na nossa cidade. Se nós formos ver hoje, nós temos o centro da cidade adaptado, que vai exatamente da Avenida Nações Unidas, quadra 8 do Teatro Municipal, até a Praça Machado de Melo, e da Rua Ezequiel Ramos até a Rua Bandeirantes. Nós temos, sim, uma rota acessível que
pega toda a Duque de Caxias, a Getúlio Vargas, só pontos centrais e nobres da cidade. Aí eu pergunto para vocês, né? E quem mora nas periferias? Né? Nós não temos contemplado, por exemplo, o transporte público é 100% adaptado, sim, mas bem deficitário muitas vezes, né? Nos deixa na mão. Então, eu acho que vocês, nobres vereadores, vocês são fiscais, e a gente precisa de um olho diferenciado para a nossa causa, que é uma causa pungente e necessária e urgente. É para ontem. A nossa luta, ela não começou lá, em 1970, ela é eterna. Né? Ela é eterna. A próxima porcentagem são as pessoas com deficiência intelectual, que são 17,33% da população de Bauru. E as crianças com deficiência intelectual, a maior barreira que elas têm é na inclusão escolar. Né? Nós temos, o Conselho recebe denúncias de escolas estaduais, as municipais até que não, mas as estaduais e particulares, o Conselho recebe várias, e nós realmente fazemos a nossa parte. E a deficiência auditiva, ela tem 14,95% de pessoas com deficiência auditiva. Aí eu pergunto para os senhores, né, nós estamos em plena época de eleição, e em todas as propagandas eleitorais, por obrigação, existe a janela de Libras, sabe? Só que nós não vemos janela de Libras nessa Casa de Leis, e nem também em outras casas de leis em outras cidades, sabe? Então, nós precisamos pensar na acessibilidade, e nós precisamos pensar nessa quantidade de pessoas que são eleitores legítimos, né? Porque a pessoa com deficiência, ela exerce a sua cidadania, certo? Então, por favor, eu quero deixar uma reflexão para os nobres vereadores, para as autoridades, né, do executivo, secretários, enfim, e para a sociedade em comum também, né? Será que nós temos uma cidade acessível? Até que ponto a calçada da sua casa é acessível para quem faz uso dela? Então, esse conselho aqui conta muito com o apoio de vocês. O conselho está de portas abertas para qualquer projeto que os nobres vereadores tenham em mente de representar ou de colocar em prática. Procurem o conselho, vamos discutir, nós podemos dar uma visão diferenciada, nós podemos ajudá-los na real inclusão, porque uma coisa que nós vemos bastante por aí, que são ações de inclusão, entre aspas, só que sem a anuência do conselho. Então, tem locais na nossa cidade que não são pleno em acessibilidade, coisas que, se o conselho tivesse sido consultado, essas deficiências do ambiente, elas não aconteceriam, né? Então, muitas vezes, o problema não está na pessoa, mas sim no local onde ela necessita estar, onde ela tem o direito de estar. Porque, assim como todas as mulheres, nós, pessoas com deficiência, temos o direito de estar onde nós quisermos. E isso é um direito que a Constituição me assegura a todos nós, pessoas com deficiência. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada, tá? E eu deixo aqui as portas abertas do Conselho para todos os edis dessa casa. Agradeço. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, senhora Ariane. Queremos agradecer o convite feito pela senhora aí sobre a ação que vai ter hoje lá no Vitória Régia, às 18 horas, né? Em alusão ao Dia Nacional da luta da pessoa com deficiência. Até estendo esse convite a toda a comunidade que estiver nos escutando. Quer falar? Espera aí. Obrigada. Então,
Se Deus permitir, nós teremos o evento hoje às 18 horas, mas por conta da chuva e como vai haver umas apresentações de dança por parte da Sorri, e os instrumentos musicais deles são todos feitos de papel, vai ser uma apresentação de percussão muito legal. Provavelmente nós vamos transferir para a próxima quarta, né? E é dia 28 de setembro. Então, eu já deixo aqui estendido o convite a toda a comunidade, a cada um dos vereadores. Participem conosco, vai ser muito bacana. Teremos também o Bauru Autismo, Lions Bauru Autismo junto conosco, o Lions Bauru Diabéticos também, porque a diabetes também é uma doença que leva à deficiência, a várias deficiências, inclusive, principalmente a visual e física. Então, eu deixo aqui estendido para todos o convite. Tá? Muito obrigada, mais uma vez. Das 18 horas. A partir das 18 horas, dia 28. Tá bom? Agradeço. Obrigada. Obrigado, viu, senhora Adriane? Presidente, posso levantar uma questão de ordem? O vereador Edson Miguel disse que fez o pedido, né, vereador, de libras aqui na casa. O que eu ia dizer é o seguinte: às vezes essa questão de libras, ou às vezes um departamento, um setor de projetos aqui nessa casa, as câmaras municipais podem gastar até 6% do orçamento. Nós aqui em Bauru, nós gastamos 1,5%, não chega a 2% e devolve o dinheiro para o Executivo, sendo que tem tantas coisas que poderiam ser feitas aqui na Câmara. Por exemplo, projetos. A Ariane estava falando aqui agora, eu fiquei imaginando em projetos para o Comude, para os deficientes, só que existe uma dificuldade na legislação da gente formular projetos para não invadir a competência do Executivo. E tendo em consideração que nós temos no jurídico aqui somente o Dr. Lima Júnior, precisaria de mais gente, mais pessoas, perdão, para auxiliar em projetos, para auxiliar nesse setor, por exemplo, de livros. Teria que utilizar melhor e não ficar só devolvendo para ter uma competição de qual presidente que devolve mais dinheiro. Faça essa intervenção agora, aproveitando a fala da Ariane e aproveitando também a posse de Vossa Excelência, que se estenda por um bom período, para a gente pensar nessa casa de leis, para aproveitar o dinheiro que vem para o Legislativo para questões concretas e não ficar somente nessa, quem que devolve mais, vamos devolver, e realmente utilizar em benefício da população. Ninguém está falando aqui em benefício para o vereador, da população. Obrigado, presidente. Parabéns, Ariane. Me permite uma parte? Por favor. Então, nessa questão das libras, realmente viria hoje uma querida intérprete, a Juliana. Ela faz voluntariamente vários serviços, vários trabalhos para o Conselho na questão da intérprete, embora eu não ache justo, porque ela é uma profissional, ela estudou para isso, eu não acho justo ela fazer as interpretações como nenhum outro intérprete de Libras faça de graça, porque ninguém trabalha de graça, né? Então, eu entendo, sim, que o ideal seria, hoje, uma central de Libras, não só para essa casa, mas para todos os atendimentos do município. E uma central de Libras, ela não custa muito, entendeu? Ela não fica muito caro. A questão pode-se dizer, mas vai esbarrar porque não tem previsão de profissional dentro da prefeitura para esse, não tem previsão desse cargo, né? Mas contrata-se por MEI, por que não? Não é verdade? Então, eu acho que Bauru está bem lá no retrocesso, bem lá atrás mesmo, em relação a essa questão da inclusão. A gente fala muito em questão de inclusão, mas a gente pouco inclui, sabe? Se vocês... assim, quando a gente anda pela cidade, comecem a observar, muitas vezes nós temos rampa de um lado e não temos do outro lado da rua. Como que o cadeirante faz? Né? Eu posso falar, eu procuro uma guia rebaixada de calçada para eu poder acessar a calçada do outro lado. E isso não é só uma ou duas ruas, e eu não estou falando isso em periferia.
É só os nobres vereadores irem para cima aqui da Rua Bandeirantes, até chegar na Duque de Caxias, com exceção da Rua Monsenhor Claro, que ela tem acessibilidade, uma rota acessível pedida pelo Conselho e imposta pelo Ministério Público, que foi feito. Então, do Hospital de Base até a Rodrigues Alves, nós temos rampa em todas as esquinas. Mas eu agradeço. Obrigada.